Te agradeço por estar aqui no primeiro dia da semana. Te agradeço por cada pessoa, meu Deus, que mesmo nessa tarde chuvosa, com todos os impedimentos, eu acho tão interessante quando nós, para qualquer coisa da vida, nós nos programamos, nos preparamos e alguma coisa acontece diferente do que imaginamos. Algo que não conseguimos prever, calcular, algo que não conseguimos ver, acontece. Algo vem, simplesmente uma pedra é lançada no nosso caminho. E então sai o que está dentro de nós. E então vem à tona, é colocado diante da luz aquilo que está oculto no nosso interior. Quantos, meu Deus, que seja nas pequenas, seja nas coisas maiores, mais desafiadoras, tem fracassado, tem dado ao Senhor uma resposta negativa. Tem feito, meu Deus, o contrário do que o Senhor diz na tua palavra. Não tem agido, não tem feito, não tem se posicionado, não tem se colocado no lugar que o Senhor nos mandou estar. Quantos que têm agido assim, que têm vivido assim, que têm se comportado dessa maneira e que o Senhor, meu Pai, não pode abençoar. Coisas pequenas, um comentário, uma chuva. Quantos, meu Deus, que no que diz respeito às coisas espirituais, tem sido vencido por uma chuva, tem sido parado, travado, não tem conseguido avançar. E eu oro para que o Senhor nos fortaleça. Porque a tua palavra diz e deixa bem claro que quem está em pé, cuide, pois, para que não caia. Então, meu Deus, que nós que estamos de pé, que estamos numa posição que o Senhor nos colocou, que sejamos sustentados pelo Senhor, para que não venhamos cair, para que não venhamos, meu Deus, nos entregar, para que não venhamos, meu Deus, nos submeter a situações. Não, Senhor, mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor mude situações, que o Senhor traga à existência, meu Deus, orações que nós fizemos e fazemos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o que a nossa mente vem pensando, que o Senhor reprova, que o que o nosso coração vem alimentando, que o Senhor reprova, que o que a nossa boca tem falado, que o Senhor reprova, que o Senhor, meu Pai, não nos mandou falar e em lugar o Senhor nos deu tantas palavras, declarações, e ainda assim falamos de forma negativa, pesada, proferimos com a mesma boca que oramos, proferimos maldições, palavras torpes. Nos perdoa, meu Deus, por cada atitude, por cada impulso em que na carne nós agimos, reagimos, tomamos qualquer decisão, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor venha passar com o teu sangue sobre cada um de nós, derramando poder, unção e nos ajudando, meu Deus. Porque é como diz a tua palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que o Senhor então nos ajude, esteja conosco, que a tua palavra seja para cada um de nós um guia, de qual a direção que o Senhor tem, que seja claro para nós. Qual o próximo passo? Qual a próxima atitude? Qual a próxima postura? Para que o Senhor venha, para que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Eu peço que aqui não seja eu, mas o Senhor quem venha conduzir, que seja o Senhor quem venha operar
usando esse culto, essa reunião, como um instrumento poderoso, como uma ferramenta afiada tua, para que nós sejamos o teu destino, o destino do cumprimento de promessas, o destino, meu Deus, do cumprimento da tua palavra, para que vejamos a tua glória e vivamos de acordo com a tua palavra. Obrigado pela vida, pela paz. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pela porta aberta, a porta de salvação. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Eu te agradeço e consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto e peço que o Senhor, meu Pai, use para tocá-las, para transformá-las, para purificá-las e para abençoá-las. É o que eu creio e eu oro assim, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Josué 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué, em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Repita comigo: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu continuo. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois,
a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Essa passagem aqui, ela nos traz algumas lições. Primeiro, na sexta-feira eu falei um pouco sobre isso ainda, de que a gente precisa se situar, saber onde nós estamos, saber em que tempo nós vivemos. Não se enganar, não se iludir, não tirar o nosso foco de Deus, o nosso foco da promessa, o nosso foco da palavra, e ficar olhando, ficar pensando e, ficar ali até tenso com coisas que primeiro, não temos controle, e segundo, nem nos dizem respeito. Por exemplo, nós vemos que o mundo, e não só o mundo, mas o Brasil também, está num tempo de juízo que o Senhor tem tratado. Já pensou quantas pessoas há 20, 30, 40 anos atrás têm recebido promessa de Deus? Palavra sendo pregada. Mas quantos, por exemplo, quantos avós, quantos pais, quantos, vamos lá, até mais, bisavós, que se a gente olhar para a descendência, a gente não vê pessoas que servem a Deus. Se a gente vai num presídio hoje, a quantidade de Mateus, João, Davi, Isaías, Jeremias, Moisés, Josué, a quantidade de Filipe que tem dentro do presídio, a quantidade de Esther, a quantidade de Débora, a quantidade de Rebeca. Você vai dizer, o que tem a ver com isso? Gente que foi filho, é filho, na verdade, de cristão, que é neto de cristão, de crente, de pessoas que receberam a promessa, pessoas que receberam a palavra, mas não fizeram o que o Senhor mandou. Quantos Paulos, Silas, Barnabés, Timóteos, quantas Anas, Marias, quantas Madalenas, sim, nos presídios. E que quando você vai lá, olha, você tem um nome bíblico, tal. Meu pai era crente. Minha mãe era crente, minha avó era crente. Minha avó até falou comigo, meu pai, minha mãe até falou. Então, mas a gente não está vendo isso só, esse juízo de Deus nos presídios, a gente está vendo na sociedade, no nível que a imoralidade tem atingido adultos, jovens e crianças. A vida financeira das pessoas. As pessoas já regrando tudo. Você vê que a própria economia prepara as pessoas para a escassez. Você já percebeu isso?
Por exemplo, você comprava, vamos lá, há 5 anos atrás, quando você ia no supermercado e comprava 1 litro de óleo, quanto tinha no litro de óleo? E hoje? Pessoal que não compra óleo nem vai saber, meu Deus, e agora, hein? O litro de óleo tem 1 litro de óleo ou não? Não. Já está 900. Você comprava um pacote de bolacha que vinha 300 gramas, agora já está vindo 220. Você comprava, antigamente o pacotinho de feijão era 2 quilos, agora já tem de 1, já tem até menor. O de arroz, o que você mais vê na maioria dos mercados, não é aquele de 5, é aquele de 2. E tanta coisa, eu posso falar aqui podia colocar uma prateleira inteira aqui e dizer para você, esse aqui tinha tanto, agora tem isso, e vai. E é uma preparação. Por quê? Porque não dá para muitas vezes uma pessoa ir no mercado e ela cortar o pacote, dá? Então, muitas vezes na falta, no dinheiro contado, a própria indústria já vai lá e ela te ajuda ela te ajuda a não ter falta das coisas. Então, agora você paga por menos. Você paga a mesma coisa, mas você paga por menos. Não é que você está pagando mais barato. É que como tudo aumentou muito, o preço das coisas aumentaram e continuam aumentando, você compra menos pelo mesmo valor. Está entendendo? Então, a ideia não é que você pague menos, não. A ideia é, paga a mesma coisa, levando menos. Mas não deixa de comprar o que você compraria. Então, como não dá para a pessoa, de repente, pegar ali, né, e tirar um pouco do arroz, um pouco do feijão, um pouco do molho de tomate, um pouco ali da bolacha, um pouco do... Não, ela vai regrando. E aí nós vemos as coisas ficando escassas pela falta de condição da maioria, não é todos. A economia encolhendo, as pessoas se odiando, o amor de muitos se esfriando, porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quantos nós vemos dentro... Aliás, agora nem estamos vendo mais dentro da igreja, porque esse povo do amor esfriado, do amor frio já, o povo morno não é o povo mais que está na igreja. É aquele povo que, tendo condições de vir para a igreja, já nem na igreja está na transmissão. É aquela pessoa que mora a 10 quilômetros da igreja e não vem. Aquela pessoa que mora perto e não vem. Ela age como se ela morasse a 1000 quilômetros, no outro continente. E está esfriando. Por quê? Porque faz parte, isso é um tratamento de Deus. Então não adianta, porque o governo, porque tal coisa está acontecendo, tal. O que rege o mundo é a palavra de Deus. O que rege a vida do justo é o quê, gente? Palavra de quem? E o que rege a vida do ímpio é o quê? A palavra de Deus. Monte Gerizim, Monte Ebal. Moisés chegou e falou assim, vocês estão vendo esse monte aqui, ó? Daqui vão cair bênçãos sobre a vida de vocês. Está vendo esse monte aqui, ó? Daqui vão cair maldições sobre a vida de vocês. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas essas bênçãos virão, vos alcançarão e vos acompanharão. Mas se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, todas essas maldições os alcançarão e os acompanharão. Está entendendo? É igualmente a palavra de Deus que rege a vida do justo e que rege a vida do ímpio. Só que aí é onde nós vemos a vida do Caleb. E nós temos que olhar para a vida desse homem e aprender com ele.
Será que você está nessa posição que eu pedi para você repetir? Ele disse, você repetiu comigo. Repita comigo de novo. Isso aqui vai entrar na tua mente, vai entrar no teu coração. Diga, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Aí depois diz, mas os meus irmãos e israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. O que ele quis dizer quando ele disse, eu dei um relatório digno de confiança? Para o que o Senhor te plantou? Onde Ele te plantou? Pensa aí agora, 10 segundos. Em que lugares o Senhor te colocou hoje? Quem é você? Onde você está? Você é filho de quem? Você é irmão de quem? Você é marido de quem ou esposa de quem? Você é pai de quem ou mãe de quem? Você é amigo de quem? Você é servo de quem? Você é líder de quem? Você é sócio de quem? Você é uma peça de qual parte? Quem é você? Onde você está? A pergunta que o Senhor fez para o Adão: Adão, onde você está? Quem é você? O Caleb e o Josué foram escolhidos e colocados por Deus naquela missão. A missão de representarem cada um a sua tribo e espionarem a terra que o Senhor tinha prometido ao seu povo Israel. Sabe onde muita gente tem pecado contra o Senhor e talvez não está se dando conta? Às vezes você é aquela pessoa que já roubou, furtou, desviava dinheiro e agora não faz mais isso. Que bênção, parabéns. Era um viciado na imoralidade, vivia alimentando a sua mente, sua carne, das piores imagens, assistindo e vendo imagens de sujeira, fazendo com o seu corpo e contaminando o templo do Espírito Santo, agora não faz mais. Parabéns. Traía seu cônjuge, era infiel. Talvez você está aqui até já matou uma pessoa, 2, algumas. E aí se arrependeu, não faço mais isso. Parabéns. Essa é a vida. Mas de repente você não parou e pensou que a gente não pode viver só daquelas coisas que fez no passado e não faz mais. Nem ficar presa a elas, eu era isso, eu fazia aquilo, eu era assim, não. Como também não viver apenas dessas mudanças, dessas vitórias. Lá do passado, Deus tem vitória para mim hoje. Deus tem promessa para eu viver hoje. Quantos que hoje não são o filho que devia ser? Quando tem que dar um relatório, quando tem que tomar uma atitude, quando tem que falar algo, quando tem que dar uma resposta, não é o relatório de confiança que está dando. Quantos que são o irmão que não está sendo José nessa família? Não está agindo com o temor de Deus e com amor. Não é justo. Não está iluminando os demais irmãos. Principalmente aqueles que não conhecem a palavra. Quantos esposos e esposas, quantos maridos aqui, quantos pais que não estão dando um bom relatório para a mulher e para os filhos. Quantas mulheres, esposas, não estão dando um bom relatório para o marido, não estão ganhando, como diz a Bíblia, o marido sem palavras, com sabedoria. Não estão sendo as mães que os filhos precisam.
E sabe o que está acontecendo com você? Que não está dando um bom relatório, mas as pessoas que estão perto de você estão ficando desanimadas. As pessoas não ficam bem perto de você, elas não ficam melhores. Em vez de você estar vivendo o cuidado de Deus, em vez de você estar vivendo a proteção de Deus, em vez de, no meio do juízo de Deus para uma geração, você estar sendo preservada, você estar sendo ali guardada, você estar sendo sustentada com saúde, com vigor, com força, com sabedoria, com autoridade, com ousadia, você está vivendo a mesma vida que todo mundo que está debaixo do juízo. Está vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos males e sofrendo as mesmas dores. Foi essa a vida do Caleb? Foi essa? Não. Por quê? Porque Caleb, na missão que Deus lhe incumbiu, ele deu um bom relatório. E não é um relatório que você vai fazer, vai pegar um papel, algumas palavras bonitas. Eu estou dizendo que o relatório nosso, nos nossos dias, é a nossa conduta. O relatório é as reações que você está tendo diante de cada problema, diante de cada situação. O relatório está sendo a sua posição, a posição que você está assumindo, de um justo, de uma pessoa que não se deixa levar, que não acompanha a atitude, a reação da maioria, mas de uma pessoa que crê no Senhor. Não vou fazer isso aqui igual todo mundo está fazendo, não, porque todo mundo está fazendo. Não vou fazer igual, vou fazer o que Deus espera de mim. Eu vou me lembrar do que o Senhor falou. E vou me apegar ao que Deus falou, porque é isso que Ele espera de mim. Você acha que o Caleb, junto com os demais espias, ele não viu o tamanho dos gigantes que tinha naquela terra? Você acha que ele não viu? Ele viu. Como nós vemos a maldade, nós vemos as dificuldades, nós vemos os preços caros, nós vemos a imoralidade que as pessoas estão se submetendo, nós vemos a igreja aceitando pregar para pessoas que a porta larga também salva. Mas qual está sendo a nossa postura diante de tudo isso? Qual está sendo a nossa posição? A nossa atitude? Qual está sendo a nossa reação diante de cada uma dessas investidas? Gente, se o diabo pode investir na vida de uma pessoa, se o diabo pode investir numa família, se o diabo pode investir num lugar, se o diabo pode investir num país, se o diabo pode investir em toda uma geração, é porque Deus deu permissão. É ou não é verdade? Ou o diabo faz alguma coisa que Deus não permita que ele faça? Quem já leu a história, o livro de Jó? Lembra como é que era? Estavam os anjos lá, fazendo o quê? Dando relatório do Senhor, dando relatório para o Senhor. De repente, Satanás estava ali na fila. E o Senhor: viste o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Como ele me serve com integridade? Não sei. Satanás: não sei não, hein? Será que ele é íntegro ou será que ele tem muitas vantagens? Será que ele tem uma vida tão boa? Tem dinheiro, tem uma família com 10 filhos,
tem rebanhos que ele perde de vista, terras e mais terras, e uma saúde de ferro. Não. Jó me serve com integridade. Será que se ele perder tudo isso, ele ainda vai te servir com integridade? O Senhor permitiu, pode tirar. Você só não vai tocar na vida dele. Mas em todas as áreas você pode tocar. O diabo não perdeu tempo, e o diabo não foi aos poucos. Hoje eu vou mexer na saúde dele. Daqui um mês eu mexo lá nos filhos dele. Daqui mais um tempo eu mexo com as finanças dele. Foi assim? De uma vez, pá! Um temporal igual esse caiu, raio para tudo quanto é lado, caiu a casa, matou os 10 filhos, raio no lugar, mata as ovelhas, mata o rebanho, e mata funcionário, e vai, ele é acometido de uma doença. E aí? Quem foi o Jó? Jó foi fiel a Deus? Inteiramente. Continuou servindo a Deus como ele fazia antes. Continuou adorando a Deus como ele fazia antes. Continuou na vida dele, na fidelidade dele, na integridade dele, como ele fazia antes. Continuou fazendo, agindo, louvando, com a sua fidelidade. Ele continuou. Ou seja, veja que o diabo tocou em todas as áreas da vida, da família, das finanças, da saúde daquele homem. Você não pode mais acreditar numa mentira que talvez você mesmo conte para si. Que alguma coisa que esteja acontecendo com você, num lugar onde você está, que não é só o diabo que fez, não porque foi tal coisa, é o mal só age se Deus permite. E qual está sendo a sua resposta? A sua resposta está sendo uma resposta que é como a de Caleb, é um bom relatório? Caleb viu que a terra estava cheia de gigantes. Que as cidades que ele espionou eram cidades fortalecidas. Cidades onde havia fortalezas. Ele viu tudo isso. Mas ele não se prendeu a isso. Diga, ele não se prendeu a isso. Não foi isso que dominou o coração dele. Para enchê-lo de medo. E agora? Como que eu vou entrar nessa terra? Como que eu vou morar num lugar desse? Como é que eu vou possuir essa terra? Só tem gigante. E não só tinha gigante, mas também tinha gigante. Não. Ele continuou se firmando na promessa. Ele continuou pensando na promessa. Não, Deus falou. Tudo que Deus falou que tem nessa terra, tem. A terra é boa, a terra é fértil, a terra dá leite e mel. Já tem casas construídas. Já tem lavouras já estabelecidas. É nisso que eu me apego. E quando ele foi dar o relatório dele, ele deu o relatório do jeito que o Senhor tinha dito. A terra a qual fomos espionar é terra boa, é terra larga, é terra produtiva. Vamos subir e tomar posse, porque essa é a terra que o Senhor nos prometeu. Enquanto isso, os seus irmãos, como ele diz, os seus irmãos israelitas, deram um relatório que fez o povo desanimar-se. O povo ficou com tanto medo das ameaças, com o relatório que eles ouviram do tamanho dos gigantes, do tanto que a terra era impenetrável,
que era uma fortaleza intransponível, que o povo ficou desanimado. O povo perdeu o ânimo, perdeu ali, sabe, aquela esperança. E você? Qual relatório você tem dado como um cristão? Como alguém que está indo espiar uma terra? O que você está passando para as pessoas que estão à tua volta? E não é o que você fala para elas. Qual está sendo a sua postura? Qual está sendo a sua atitude na vida? É de quem está firmado numa promessa de Deus? É de quem verdadeiramente depende de Deus? Que está confiante na palavra? Não, eu estou firmado, eu estou firme, eu estou firme na palavra. Não estou olhando para a direita, não estou olhando para a esquerda, não estou olhando para o governo, não estou olhando para essas notícias, não estou olhando para o meu dinheiro, se ele está regrado, não, eu estou olhando para a palavra, tá? Tem uma palavra para mim. O Senhor mandou a palavra, o Senhor fala comigo. Então eu creio, eu tenho esperança em Deus. Porque o Caleb, quando Josué, ele veio, e para resolver uma questão, ele foi sortear agora cada tribo, quem que vai ficar com cada terra. Por quê? Porque os homens que tinham ido espionar a terra, que tinham ouvido, os que tinham ouvido qual seria a sua terra, tinham morrido tudo. Só restaram vivos o Josué e o Caleb. Então 2,5 tribos já tinham ficado além do Jordão. E aí as outras 9,5 tribos tinham que agora separar e dividir a terra do lado que eles estavam do Jordão, do Rio Jordão. Então o Josué, agora vamos dividir a terra. Chega o Caleb, deixa eu falar com você. Você sabe o que o Senhor falou para Moisés, que falou para mim. Que eu sou o dono, que aquela região montanhosa, a saber, Hebrom, que na época chamava Kiriat Arba, porque Arba era o nome do maior Enaquim e Kiriat era o nome da cidade. Então o nome da cidade foi dado em homenagem ao maior Enaquim, que era o maior gigante que tinha ali. Ele vai e diz assim, você sabe o que o Senhor falou para Moisés e ele falou para mim. Que eu tenho direito naquela região montanhosa. E olha que coisa incrível, gente. Presta atenção nisso aqui. Olha o Caleb, um senhor de 85 anos falando para o Josué. Você sabe que o Senhor falou conosco isso há 45 anos. Ou seja, foi há 45 anos quando o Senhor falou para nós. Na época eu tinha 40 anos. 40. Hoje, 45 anos depois, que eu estou com 85, olha que coisa, Josué. Eu tenho a mesma força. Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha naquela época. Pergunta para mim, por quê? Não estou ouvindo nada. Por que o povo passou 40 anos no deserto? Desobediência. Não foi? Não era para ter ficado esse tempo todo. A Bíblia diz que de Cades Barneia até Canaã você vai em 11 dias. Mas o tempo que o povo estava já era de 2 anos. Quando o povo espionou a terra, os 12 espias, espionaram a terra e levaram cada um o seu relatório para o povo de Israel, o povo desanimou.
O povo ouviu e se ateu a gigante, a cidade fortaleza, a dificuldade que tem, a complexidade, não vai dar para nós, os gigantes vão nos matar, nós somos como gafanhotos diante dos olhos deles e diante dos nossos próprios olhos. Foi isso ou não foi? Ok. Mas o Josué e o Calebe disseram não. Então somente subamos e tomemos posse da terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra, e quem tiver na terra, se for grande, pequeno, anão ou gigante, nós os devoraremos como se eles fossem pão. Não foi isso? Ok, o Senhor falou assim, o povo não quis mais a terra, o povo ficou com medo, o povo desanimou. O povo disse, não, foi por falta de túmulos no Egito que o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. Não, vamos voltar para trás. Não, essa terra não é para nós vamos morrer lá, vamos voltar para trás. O Senhor falou o seguinte, por conta disso, cada dia que vocês passaram espionando a terra, vai ser 1 ano que vocês vão passar nesse deserto. 40 dias de espionagem, quantos anos? 40 anos. Aí você vai dizer assim, então, mas o povo passou mesmo 40 anos no deserto. Passou ou não passou? Passou, porque todos aqueles que foram infiéis, aqueles que fizeram o povo desanimar-se, eles foram morrendo. Cada ano ia morrendo um, ia morrendo outro, ia morrendo outro, ia morrendo. O Calebe morreu? Mas o Calebe foi fiel ou ele foi infiel? Por isso, o Calebe não só ficou vivo, como Deus conservou a saúde daquele homem, a força daquele homem, o vigor daquele homem, Deus conservou mesmo de quando ele ouviu a promessa. Então imagina um homem de 85 anos com a força de 40. Isso é natural, gente? Não. E na época não tinha testosterona não, viu? Não dava para o Calebe fazer tratamento ali, tomando e ficando fortão. Quem fez isso por ele? Deus. Isso é sobrenatural. Isso aqui é para levantar a minha fé, a sua fé. Por quê? Porque a gente está vendo que quando uma pessoa, ela pode estar no meio, ela pode estar num tempo de juízo, de castigo, de tratamento de Deus para com uma geração, para com uma nação, para com uma cidade, para com um povo. Se essa pessoa, ela estiver na posição que Deus mandou ela estar, ela vai passar aquele tempo, mas ela não vai sentir, ela não vai sofrer, ela não vai ter os resultados que os demais estão tendo. Ela não vai perder como todo mundo está perdendo. Ela não vai ficar doente como todo mundo está ficando. A vida dela não vai ficar regrada e ela vai ter que se privar de tudo para poder sobreviver. Não, ela vai crescer. Ela vai ser sustentada, mantida por Deus. Porque isso aqui foi um milagre, o que o Calebe viveu. E ele disse ainda para o... por que você acha que ele falou isso para Josué? Porque ele queria dizer, Josué, não olha para a minha idade não. Não olha para a minha idade não e vai me dar uma terra fácil. Eu não estou te pedindo facilidade, eu não estou te pedindo planície não. A terra que o Senhor me prometeu é uma região montanhosa. Quem é mais fácil subir na montanha? O jovem ou o velho? Mas o Senhor manteve o Calebe jovem. Os anos foram passando. Mas ele não foi perdendo vida, vigor, saúde, energia, força. Isso mostra para cada um de nós o que Deus pode fazer na nossa vida se nós também formos inteiramente fiéis a Deus. Por que você vê, lamentavelmente, passa um mês, você olha do lado, você vê aquele irmão que não está mais?
Você fica sabendo de uma notícia de um irmão que teve um problema de saúde e padeceu com esse problema. Você fica sabendo do irmão que está numa situação financeira terrível. Esses dias ainda chegou para mim uma notícia, essa semana, de uma pessoa que era obreira lá na Celso Garcia, presbítero. Quer dizer, para o externo, está no limite, está no topo. Chegou ali na posição mais alta. Essa pessoa fazia trabalho em presídio, asilo. Era uma evangelista, de mão cheia. Tinha um trabalho na igreja, tinha vigília, tinha jejum. Estava lá. Até que um dia, alguma coisa entrou no coração dessa pessoa. Entrou. Um sentimento que levou essa pessoa a entrar em rebelião. E a primeira atitude é, não quero mais fazer parte da igreja, não concordo com alguma coisa, estou saindo. Saiu. Esses dias, alguém veio e disse assim, a pessoa está numa condição lamentável. Se a gente não ajudar com comida, com dinheiro para aluguel, com roupa, com tudo, não vai. E alguém, vamos unir, vamos fazer. Eu falei, quem quiser fazer por conta, pode fazer. Eu falei, mas se a pessoa não se voltar para Deus, não adianta. Se a pessoa não der a Deus o que só ela pode dar a Deus, não adianta. Não adianta. Todo mês a gente vai na Sé. Toda semana, na verdade. Tem gente que você está lá 2 anos indo, 3 anos indo, você vê ela toda semana lá. Mas a palavra foi pregada para ela. Por que ela não sai, literalmente, da rua? Por que ela não muda de vida? O diabo, opa. Acima do diabo está Deus. O diabo tem poder? Tem. Mas ele tem menos poder que eu, menos poder que você, e ele tem muito menos poder que Deus. O diabo tem poder. Porque a Bíblia diz que a gente, contra todos os dardos inflamados do diabo, contra todo o poder do mal, se tem contra todo o poder do mal, quer dizer que ele tem poder. É a Bíblia que diz isso. Mas o diabo não tem mais poder do que uma pessoa que está dentro da palavra. E quando eu digo dentro, uma pessoa que está obedecendo a palavra. Uma pessoa que está pagando o preço que tem que pagar. Caleb passou aqueles 40 anos, dos quais, na verdade, 38 foram os anos a mais, né? Mas ele estava ali sustentado, ele não ficou doente. Ele não envelheceu na força. Ele não enfraqueceu. Ele não perdeu energia, ele não perdeu o vigor, o ânimo, a vontade. Então não fica olhando para a economia, para o governo, quem que é o presidente, quem que é o prefeito, quem que é o governador. Não, a gente faz o que a nossa consciência diz, em termos de vamos lá, vamos votar, vamos exercer, a nossa consciência. É claro que eu não posso tirar, que as pessoas que elegeram um governo que aprova as coisas que estão sendo aprovadas aí, elas de vez em quando terem uma não é leve, mas uma pesada de consciência, e lembrarem do que elas foram coniventes, nunca é demais, porque é aquela história. Não adianta eu tirar o ladrão da prisão, depois ele me rouba e eu reclamar. Não adianta.
Porém, não é o governo que determina a minha vida. Não é a situação da maioria do país que determina a minha vida em qualquer nível. Na minha casa está todo mundo separando, brigando. As crianças são assim. Todo mundo é doente. Opa, a minha casa, mas eu estou debaixo da palavra. E se eu estou debaixo da palavra, eu estou debaixo da promessa. Então, na minha vida, não. Todo mundo foi envelhecendo, morrendo, uns de doença, outros foram engolidos pela terra. E o Caleb? O Caleb estava ali firme. E a expressão que ele usa para o Josué é a expressão que nós devemos pegar para nós. Se eu me mantiver fiel a Deus, inteiramente fiel, Deus vai me suprir. Deus me protege dessas pragas. Deus me livra das maldições. Deus me liberta de todo jugo que vem para atacar a minha vida. Deus me conserva num bom lugar que Ele separou para os seus. O lugar que Ele separou para aqueles que o temem. O Caleb temia Deus, ele não temia os gigantes, os Enaquins. Por isso que ele chegou lá, ele entrou na terra, ele ocupou a terra, ele tomou posse da terra e ele limpou aquela terra dos gigantes que havia lá. Se o Deus que fez com Caleb é o Deus que está nos trazendo essa palavra hoje. É o Deus que está dizendo para você, pare de duvidar e creia. Pare de olhar para os Enaquins da terra. Pare de ficar se preparando, pensando no pior, por conta do que alguém está fazendo diante dos seus olhos. Seu marido não quer Deus, não quer a fé, não quer ser um homem. Sua mulher não quer ser uma mulher sábia. O lugar onde você trabalha, você vê coisas ali que você tem até vergonha. Olha para Deus. Presta o seu relatório digno de confiança nas suas palavras, nas suas obras, nas suas ações. Eu não tive base, eu não tive mãe, eu não tive pai. Ou eu tive, foi pior do que não ter. Eu não tive isso, eu não tive uma boa liderança que me ensinou isso. Eu não tive tal coisa. Olha para Deus. Se baseia em Deus, faz de Deus a sua rocha, a sua base. A palavra dele tem que ser a lei da sua vida. Não fica preso, não fica se prendendo às leis dessa terra. Cada dia sai uma lei nova, uma lei para imoralidade, uma lei para malandragem, uma lei que está equivocada. Mas a lei de Deus não falha. Na vida daquele que serve a Deus, não. A palavra está se cumprindo. De que maneira eu quero que a palavra se cumpra na minha vida? Com bênção ou com maldição? Porque a palavra fala de bênção, mas a palavra também fala de maldição. Não fala? Fala. Teve um monte que durante esses 38 anos, daqueles 40 que eles estavam vivendo no deserto, um monte morreu. A palavra disse que morreria, não disse? O Caleb não morreu. O Caleb não adoeceu. O Caleb não perdeu energia. O Caleb ficou com a mesma força, o mesmo vigor, a mesma saúde dos 40. Chegou 85, ele não disse, me dá uma terra fácil. Me dá um lugar retinho, plano, porque eu estou velho. Você sabe, faz 40... Não. Então, a gente não vai mudar a situação do país, mas a gente pode sair dessa situação melhor que entrou. Debaixo do cuidado de Deus. Eu estou debaixo do cuidado de Deus. Eu não aceito ser daqueles que vai entrar no sorteio da terra. Por que alguns entraram no sorteio da terra? Porque não sabiam o que o Senhor tinha falado. Caleb disse assim, você sabe, Josué, o que o Senhor falou para mim? Me dá a terra que é minha, me dá a terra montanhosa, me dá a região montanhosa, porque eu lembro do que Deus me falou.
Quem sabe o que Deus falou não vai aceitar qualquer coisa e não vai ter qualquer vida, não vai estar em qualquer situação, porque sabe qual é a situação que Deus tem para si, sabe qual é a promessa que Deus fez para si, e não vai se submeter e se sujeitar, não, eu aceito qualquer coisa, porque eu não sei o que Deus tem para mim, não. Por isso que o Caleb disse, não, ó, o sorteio aí para os outros, tudo bem, mas para mim você vai dar o que é meu. Eu vou entrar na terra que o Senhor me prometeu. Eu estou vivo, Ele me manteve vivo. E ó, não precisa ter dó de mim não, Josué. Ô Josué, você está olhando para a minha idade? Eu tenho a mesma força, o mesmo vigor. Vou subir aquela montanha ali como um garoto. Vou enfrentar os gigantes ali como um homem no vigor, no auge do seu vigor. Por quê? O Senhor me manteve com a mesma saúde, com o mesmo vigor, com a mesma força dos 40. Isso é milagre. E a gente não pode estranhar o milagre de Deus. A gente tem que se acostumar a ser surpreendido por milagres acontecendo, curas acontecendo, exames, diagnósticos, sentenças de saúde contra você serem contrariadas, e você vê médico, especialista ficando sem graça na sua frente. Eu não sei o que aconteceu, porque estava escrito aqui, ó, mas ó, não sei, você está bem. Ó, não tem mais nada aqui. Ó, estou admirado de você ter uma limitação física e perceber o Senhor tirar com a mão, e você ser curado, não ser mais aquela pessoa que fica repetindo palavras de destino que pessoas falaram para você, que todo mundo fala em qualquer lugar. Ah, não, porque a gente vai ficando velho, sabe, vai dando uma dor, a gente perde energia, perde saúde, eu não estou mais, igual eu estava quando eu tinha X. Não. Senhor, é um juízo, o povo ficar doente, o povo gastar mais da metade do salário na farmácia. Se isso é normal para as pessoas, para mim não. Eu não aceito gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão. Eu não aceito viver para dever mais para a farmácia. Isso não é vida do justo. Eu não aceito. Mas todo mundo toma remédio. Se todo mundo está no juízo, de 12, só 2 não estavam no juízo. Eu não estou falando de 12 só. E os outros que também rejeitaram o Senhor, os milhões? O Caleb foi fiel. Não, Senhor, eu creio. Eu olhei a terra, gostei da terra, creio em tudo que o Senhor falou, vi o que o Senhor falou e vou entrar na terra. O Senhor falou, pois você vai mesmo. Mas aqueles que negaram a terra não vão entrar. Eu não neguei a terra. Eu não estou olhando e me baseando na vida do ímpio. Eu não estou deixando o governo, política, guerras ao redor do mundo definirem a minha vida. Preço do dólar, do petróleo, de commodity, economia, quem é ministro, quem não é, quem vai ganhar eleição lá na Argentina, o que está acontecendo na China, na Ucrânia, em Israel, não. O meu Deus está no céu, Ele não está no leste, no oeste, no norte, na Europa, na África, no Oriente Médio, na América. Meu Deus está no céu. Ele olha e Ele vê tudo. E eu quero o olhar dEle para a minha vida. Eu vou viver de acordo com a promessa dEle e não de acordo com o momento. Eu não vou ser uma pessoa, um camaleão, que vive de acordo com o momento. Não, eu vivo de acordo com a palavra, igual o Caleb. Caleb nunca perdeu por ser fiel a Deus. Ele deve ter ouvido crítica, muitas, mas a crítica não mudou ele. É o que eu falo quando uma pessoa vem criticar. Se eu não estiver fazendo uma coisa, se eu estiver errando e uma pessoa me fala, está errado, faça isso, eu acato. Essa semana eu falei isso para 3 pessoas. Mas não há uma pessoa na face da terra que não vai conhecer o cavalo
Uma vez falaram para uma pessoa, a pessoa falou para mim, nossa, falaram que você é um cavalo. Falei, quem te falou? Ah, tal pessoa. Falei assim, tá certa. Não há uma pessoa na face da terra que me critique sem realizar o que eu realizo, que vai sair na boa. Está entendendo? O realizador é superior ao crítico. Não deixa uma pessoa que não produz, que não faz nada, apontar o dedo para você e criticar o que você está fazendo. Crítico não merece respeito. Realizador? Sim. É o que eu disse, posso estar errado. Ou você está errado. Ouvi. Posso não estar fazendo algo. Ó, você não está fazendo algo. Mas se vier de um crítico, não vai ter ouvido. Não vai ter ouvido, não vai ter paciência, não vai ter tolerância. Não vai ter educação, inclusive. Ah, mas você falta com educação, dependendo da pessoa. A Bíblia diz assim, com o perverso te mostra indomável. Uma pessoa que não é capaz de fazer o que ela está vendo que está errado, mas criticar quem está fazendo, você acha que essa pessoa é o quê? O que essa pessoa é? É boa? É justa? Hã? Não, uma pessoa indecente. É um fardo na vida de alguém. É uma preguiçosa, é uma indolente, é uma negligente. Então realiza, não critica. Isso principalmente quando alguém vem falar alguma coisa da igreja e não faz nada. Geralmente esse tipo de caso. Ai, porque eu penso que devia fazer. Quem é você? O que você faz? Nada. Então, limite-se à sua insignificância. Não critica quem está realizando. Isso em qualquer área. Se tem uma coisa que direto eu falo isso com mãe, com pai, falo às vezes com filho. Tem aquela pessoa que na casa trabalha, é uma locomotiva, coloca um monte de correntes e carrega todo mundo nas costas. Aí aquele que não trabalha vai criticar o que está trabalhando. Aí a pessoa tem a infelicidade de vir perguntar para mim se não tem razão em criticar o que está trabalhando. Sabe aquelas pessoas que só falam com você uma vez na vida? É uma vez. De verdade, você vai falar assim, ah, mas você não tem paciência. Claro que não. Não aceito. Pessoa que está ali fazendo, ah, não, mas ele é ímpio. Mas é o ímpio que trabalha? É o ímpio que trabalha? É o ímpio que paga as contas? É o ímpio que sai cedo de casa, volta à tarde, com um animal debaixo do braço? Não era assim antigamente? Não tinha alguém que saía cedo de casa, chegava tarde suado, mas tinha um animal ali, não tinha? O que ele estava trazendo para casa? Hã? Não era de pelúcia não, gente, era comida. Era o couro, era a carne, era a gordura. Era muitas vezes o que ia ser a roupa, o cobertor, dependendo do animal, era ou não era? A pessoa podia não ser perfeita, mas graças a ela, tinha gente dormindo no frio quentinho, tinha gente, com energia por ter comido, tinha gente que conseguia fazer um monte de coisa porque tinha gordura para fazer, é ou não é? Então não critica quem realiza, não. E o justo, antes que alguém fale alguma coisa, aqui ou na transmissão, o justo não pode ser aquele que critica. Tira o pé do chão, vai realizar. Vai fazer. Se levanta. Vai começar. Ah, mas isso aqui é difícil. Começa do que você está. Faz igual a viúva. Vai pedir vasilhas emprestadas, mas começa a fazer alguma coisa. Começa a orar pela tua família. Começa a abençoar. Pare de abrir a boca para amaldiçoar. Pega a palavra que você já sabe, já conhece, e vai cumpri-la. Não vai reclamar da vida. Não vai criticar quem está agindo, quem está fazendo. Ah, mas o fulano, o jeito dele agir, ele está agindo, deixa ele agir. Deixa ele fazer. Deixa ele ter as experiências dele, dela.
Mas não seja o crítico, não. O Caleb não criticou, ele realizou. Ele deu um relatório de confiança. E por isso, num tempo de morte, de gente ser acometida por praga, maldição, doença e muita morte, ele não só ficou vivo, como ele ficou muito bem. Ele viu a diferença daquele que serve o Senhor para aquele que não serve. Ele viu a diferença que é a pessoa que ela é fiel a Deus, que ela acredita na palavra. E é isso que Deus tem para nós. Se tem um juízo, se tem um peso sobre o Brasil, sobre o mundo nesse tempo, se volte correndo, urgente para Deus. Viva pela palavra. Esteja na redoma do Senhor de proteção. Você não tem que ser aquele tipo de pessoa que vai aceitar. Ah, vamos fazer um sorteio, vamos ver, cada um pega. Opa, não, eu sei o que Deus tem para mim. Então eu não vou aceitar qualquer proposta. Eu cheguei até aqui. O Caleb não caiu ali. O Caleb chegou até ali. E o que é? Quem é que chega? Quem é que chega, gente? Quem persevera, quem continua, quem permanece, quem é do começo, meio e fim. Não aceita mais ser a pessoa da empolgação, a pessoa emocional, a pessoa que começa, mas não continua. O Caleb começou, perseverou, continuou, insistiu, passou pelo deserto e chegou na terra prometida. Foi ou não foi? Não desanima no deserto, não. Eu estou no deserto. Você está no deserto, mas você está sendo cuidado. Deus te preservou, Deus tem cuidado de você, te protegido, te abençoado. Olhe em volta e veja a diferença que há da tua vida para a vida de tanta gente que já cruzou teu caminho. Veja Deus na sua vida. Seja grato e toma posse de tudo que Ele falou, para não ser a pessoa que vai aceitar qualquer condição que lhe for oferecida, qualquer proposta que for feita, mas não, eu sei o que Deus tem para mim, eu não abro mão do que Ele me falou. Me dá o que é meu. A região montanhosa, alta, difícil, íngreme, onde estão os maiores gigantes, essa é a minha terra, e eu vou entrar, eu vou subir, e eu vou possuir, e o que tiver lá, Deus vai dar nas minhas mãos, e eu vou vencer em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Você não tem que aceitar qualquer opção, se você ouviu a palavra e sabe o que Deus tem para você. Agora, ele não ouviu num dia e no outro dia ele estava recebendo. Não é, isso é uma ilusão que alguns colocam na cabeça. Ah, mas vai demorar? Eu não sei te responder isso. Mas se demorar, a condição em que Deus vai te manter não é a condição que vai estar todo mundo à tua volta. Não é a condição que as pessoas estão reclamando do teu lado. Não é a condição de saúde, não é a condição financeira, não é a condição familiar, não é a condição emocional. Porque nós vemos na vida do Caleb que a condição dele era outra. A condição do Caleb era outra. O Senhor deu a ele outra condição. Outra situação. Não foi a mesma. Não foi. Do que o Senhor está falando com você?
Pega essa palavra para você. Beba desse Espírito. Se desvencilha, se você ainda está olhando, está firmando o seu olhar em pessoas, em coisas, em notícias, em situações, em instituições que vão, que vêm. Que mudam a cada dia. Creia na palavra que você já ouviu. Coloca a tua fé, a tua confiança no Senhor. Deus está lembrando o povo dele, você que tem promessa, não é para você aceitar. Não é para você se conformar com qualquer coisa, como o mundo se conforma. Não, a vida do mundo, o tratamento, o juízo sobre o mundo não vai te afetar. Com você eu tenho outra. Eu tenho proteção, eu tenho cuidado. Eu tenho bênção. Com você eu tenho bênção. Para você eu tenho bênção. Para você eu tenho o cuidado, o trabalhar de Deus. Para você. Creia. Creia na palavra do Senhor. Creia na promessa. Tira o seu foco daquilo que veio para te afetar, para te abalar. As decisões que pessoas tomaram, que estão afetando a vida delas. Não deixa afetar a sua vida, não. Não, mas é que o fulano está tão perto, a fulana está tão perto. A escolha dele ele vai pagar. Lembre que você vem fazendo as suas escolhas em Deus. Não se esqueça de cada palavra que você, quando ouviu, soube. É para mim. Igual Caleb, eu vou viver para cumprir isso. Eu vou viver para ver o cumprimento dessa palavra. Eu vou viver para ver a glória do Senhor na minha vida. E você não vai chegar ali se arrastando. Você vai chegar como Caleb, diferenciado, protegido, cuidado por Deus, numa condição excepcional. Senhor, eu oro e peço agora, coloca o teu povo numa condição diferenciada. Levanta, meu Deus, aqueles que estavam desanimados, porque estavam dando ouvidos a vozes estranhas que não era a tua voz, porque estavam olhando, meu Deus, e vendo a maldade do mundo, estavam se entregando, meu Pai, se rendendo à maldade do mundo. Eu não aceito isso no nosso meio, mas eu oro para que o Senhor venha avivar o nosso povo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha avivar o nosso povo. Nós estamos, meu Deus, na primavera. De onde vem, meu Deus, a palavra avive do hebraico. E de então, meu Deus, o avivamento. É o começo de um novo tempo, é o começo de uma nova era para alguns que chegaram até aqui, que perseveraram até aqui, que continuaram até aqui. Que o Senhor, meu Deus, faça essa pessoa receber a recompensa de cada dia, de cada mês, de cada ano, que ela esperou, que ela confiou, que ela honrou o Senhor, que ela se manteve fiel ao Senhor. E eu oro, meu Deus, pedindo agora que o Senhor nos ajude a mantermos-nos fiéis ao Senhor. Que cada um de nós, meu Pai, não caia em tentação, que não olhemos para a direita ou para a esquerda, que não venhamos tomar um atalho
que não venhamos nos deixar enganar por alguma facilidade, mas que venhamos, meu Deus, segurar na Tua mão, lembrar da Tua promessa e viver de acordo com a Tua palavra. Vem, Espírito Santo, agora e acende o fogo do Senhor dentro de cada um. Que aqueles, meu Deus, que o fogo já está aceso, que essa chama cresça, aumente, que seja, meu Deus, para essa pessoa uma testificação, o sinal que ela pediu ao Senhor, a confirmação, meu Pai, daquilo que ela vinha buscando, mas que aquelas, meu Deus, que estavam apáticas, mornas, já desanimadas, eu peço, Espírito Santo, acenda o fogo do Senhor dentro delas. Dentro de cada uma eu peço, acenda o teu fogo. Levanta essa pessoa que estava caída. Faz com que ela veja, com que ela olhe e veja o cuidado, o zelo, a proteção do Senhor. O Senhor agindo, o Senhor se manifestando, o Senhor abençoando. Abençoa, meu Deus, cada um. Derrama da Tua unção, meu Pai, do Teu poder agora sobre nós. E que essa semana já seja uma semana estrondosa, uma semana de passos de fé, e do Senhor honrando os nossos passos de fé. Uma semana, meu Deus, onde cada uma das nossas obras, palavras, atitudes e reações sejam, meu Deus, um relatório digno de confiança. Que cada um aqui seja abençoado, que receba essa palavra, que tome posse dela, meu Deus, e que desfrute dos resultados dela. Eu declaro poder, unção e bênção sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.